A paz do Senhor a todos. Vamos iniciar agora a lição de número 5 dos jovens do segundo trimestre, que tem por título Confirmando o Concerto. O texto do dia está em Atos, capítulo 7, versículo 39. Diz assim: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Síntese: Deus firmou um concerto conosco mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Texto bíblico da lição, Josué capítulo 5, versículo 2 ao 12. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo tinha saído do Egito. Os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, então a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje resolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente. Ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Vamos aqui ao primeiro tópico da lição. Circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. A aceitação do pacto abraâmico. A circuncisão é retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. Entretanto, muito mais do que uma conduta de saúde pública, a circuncisão aqui estudada era praticada de forma de ritual pelos hebreus e trazia em seu conteúdo não a concretização de uma aliança, mas a resposta humana ao concerto firmado pelo Senhor com o patriarca Abraão, como diz em Gênesis 17. Era, portanto, um ato de obediência e fé, que deixava uma marca na carne, capaz de distinguir os israelitas dos demais povos. A circuncisão era realizada com uma faca de pedra, como diz em Josué 5:2. Embora naquele tempo já existissem instrumentos de bronze, mas não de ferro, haja vista vivesse no final da idade do bronze. Então, podemos ver aqui no começo que a circuncisão era retirada de uma pele, chamado prepúcio, do órgão do homem. E isso simbolizava a aliança com o Senhor, uma marca que Deus deixou no homem. Ele respondendo a Deus: eu faço essa aliança contigo, uma resposta humana concretizada pelo homem. Segundo, uma marca de Deus. A circuncisão produzia uma marca de autoridade e comunhão, por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Isso era tão relevante que Moisés e sua esposa tiveram um grande incidente com o Senhor, o qual
tensionou matá-lo pelo fato de seu filho não ser circuncisado, como está relatado em Êxodo capítulo 4, 24 a 26. É triste notar que a geração que saiu do Egito, não obstante circuncidar na carne, não tinha o coração e os lábios circuncidados, por isso morreram no deserto. Esse era o grande desafio da geração de Êxodos e da nossa também. Ser obediente a Deus em tudo, não apenas na aparência, mas no homem interior. Terceiro, uma marca que era um requisito para ser guerreiro. A circuncisão era um requisito para se comer a Páscoa, bem como para tornar-se guerreiro. Ela não poderia lutar as guerras do Senhor, ele, sem antes ser submetido ao ritual. Em Gênesis 17:14, Deus disse que os não circuncidados deveriam ser exterminados do povo. A circuncisão para um guerreiro soava como uma verdadeira proteção, que trazia garantia da aliança abraâmica com Deus. Eis porque Davi, no confronto com Golias, insultou 2 vezes, chamando de incircunciso. Davi, quando foi lutar com Golias, chamou ele: quem és tu, incircunciso, para lutar contra o povo de Israel? Então ele queria dizer que ele não era digno, não era filho de Deus. Ele não tinha poder ou moral para guerrear contra os filhos de Deus, porque os filhos de Deus eram separados, eram circuncidados. Aquele jovem pastor de ovelhas conhecia muito bem o Deus de Israel. Pela ação de uma pedra lançada por ele, o incircunciso gigante veio ao chão. Nas nossas pelejas, a única segurança que trazemos conosco é a obediência a Deus, pois a estratégia e perícias humanas, sem a aprovação do Senhor, de nada servirá. Então, a circuncisão é uma aliança feita naquele tempo dos homens e do povo de Israel com Deus. Queria dizer que eles eram separados. Pense, por qual razão Deus permitiu que a geração que entraria em Canaã ficasse um longo período sem ser circuncidada no deserto? Ponto importante. Deus não queria somente a circuncisão do prepúcio, mas a do coração. Em Tiago capítulo 2, versículo 17, diz assim: a fé sem obras é morta. E em Mateus capítulo 15, do 8 ao 9, diz que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então em vão me adoram. Naquele tempo, a circuncisão era o ato de que a pessoa tinha uma comunhão com Deus. Porém, é em vão se for só o ato físico e não for de coração. Então, o certo é que você adore com obras, mas também em espírito e em verdade. Segundo tópico, um lugar chamado Gilgal, lugar de aliança. Gilgal foi o local da renovação da aliança com o Senhor, onde havia uma ambiência de comunhão com Deus e unidade de propósitos entre os israelitas. O doloroso ato da circuncisão em uma população adulta foi algo difícil, a ponto de terem de ficar retidos no mesmo lugar até sararem. Em Gilgal, os israelitas foram restaurados, pois o opróbrio do Egito foi retirado. Então aqui diz: não coloque a sua confiança nos prazeres momentâneos ou nos bens e recursos humanos. Para Deus exaltar, nós aprendemos aqui que deve haver primeiramente um conserto. Então, isso fica uma lição muito importante para nós, que para a bênção chegar na minha e na sua vida, precisa antes disso estar em retidão com o Senhor. Então eu tenho uma pergunta para você: será que você está em obediência com a vontade de Deus? Será que algo precisa ser consertado na sua vida? Ou você talvez esteja pensando: será que a minha bênção está demorando de chegar? Como diz aqui no ponto importante, Deus não queria somente a circuncisão, mas a do coração. Então, para a bênção chegar na sua vida, você precisa ter um conserto com o Senhor, né? A sua fé precisa estar em prática, mas da sua vida, não, você tem que tirar o pecado, você tem que andar em retidão com o Senhor para que a bênção chegue. Então, essa é a aliança que você tem que fazer. Lugar de exaltação. O Senhor disse que estava resolvendo naquele dia o opróbrio do Egito, elevando o povo a um patamar de excelência diante dele. Não se tratava, obviamente, do opróbrio da escravidão,
imposta pelos egípcios, nem dizia respeito aos vexames e escárnios que os israelitas suportaram, ou mesmo pelas condições degradantes que viviam. Essa aliança não tinha a ver com a escravidão, tinha a ver com a exaltação que Deus estava trazendo ao povo, porque foi um período de 40 anos de diferença. 40 anos depois da saída do povo do Egito, houve esse ato de circuncisão. Depois o povo foi passado a geração, e 40 anos depois que aquele povo, aqueles guerreiros morreram, Deus fez novamente um ato de circuncisão. A vergonha, o vexame e a desgraça eram devidos às atitudes pecaminosas dos hebreus diante de Deus durante a caminhada pelo deserto. A murmuração, a dureza de coração e o pecado fizeram com que milhares morressem no deserto. Deus removeu o opróbrio em Gilgal e restabeleceu a dignidade, ponto de partida para um novo capítulo na história do seu povo. O fato de os hebreus submeterem-se novamente ao Senhor enquanto nação, aceitando serem circuncidados pela fé, fez com que eles fossem reinseridos no pacto espiritual. Lugar de prosperidade. O povo de Israel andou de acampamento em acampamento por 40 anos, em um deserto inóspito, no qual não havia água. Agora, após transpor o Jordão, os hebreus armaram em Gilgal o seu primeiro arraial em Canaã, onde não há registro de falta de água e nem de comida. Há um tempo na vida do servo de Deus que as coisas são difíceis, como aconteceu na caminhada pelo deserto. Nesse caso, é preciso ter paciência e aguardar o fim do deserto. Entretanto, depois de renovada a aliança com Deus, o tempo da terra prometida chegou. Os dias de abundância e fartura, a dependência de Deus ainda é necessária. Antes o povo era saciado com água saída da rocha, mas agora beberiam da chuva dos céus. Por que Deus permitiu ao povo passar 40 anos do deserto? Não foi tempo demais? Você pode se perguntar. Por 40 anos, o povo ficou de acampamento em acampamento pelo deserto. Por que 40 anos? Foi um período em que o povo se desviou da vontade de Deus. Eles se voltaram a outros deuses, se voltaram à murmuração, e a desobediência atrasou as bênçãos que Deus tinha para eles. Ponto importante: o deserto foi uma escola na qual os hebreus aprenderam os estatutos de Deus, como diz em Salmo 119, versículo 71. Então, o período que eles passaram no deserto foi uma escola, foi um período de aprendizado. Eles entenderem, a adorarem em espírito e em verdade a Deus, para que possam receber as bênçãos do Senhor. Tópico 3. A celebração da Páscoa. A primeira Páscoa foi estabelecida por Deus sobre a orientação de Moisés, como diz em Êxodo 12. O povo foi orientado para que no dia 10 do mês de Abibe, ou Nisan, separasse um cordeiro por família, porque dentro de 4 dias o animal seria sacrificado, assado e comido com pães asmos e ervas amargas. E isso apressadamente, haja vista que o povo estaria de saída do Egito. Deus falou: ainda que na noite desse 14 do primeiro mês, um anjo sairia a matar-nos todos os primogênitos do Egito, onde não houvesse o sangue do cordeiro a marcar os umbrais e vergas das portas. De fato, tudo aconteceu como dito pelo Senhor a Moisés. 1 ano depois, mais uma vez, o Altíssimo determinou a celebração da Páscoa. Israel peregrinava nesse tempo pelo deserto. Antes, porém, de contemplar o 2º ano de peregrinação, os hebreus desistiram de invadir Canaã e seus corações voltaram ao Egito. Pelo que Deus rejeitou aquela geração. Nunca mais a Páscoa foi celebrada até o dia em que a nova Canaã chegou. Eles passaram muito tempo sendo escravos do Egito e, quando foram libertos, houve a murmuração. Então, nós aprendemos que para haver verdadeira adoração, o pecado precisa sair do arraial. E Deus rejeitou aquela geração por aqueles atos, porque o coração deles foram endurecidos, né? Então, a geração toda pagou o preço. Um memorial judaico perpétuo. A Páscoa foi estabelecida em
em memorial perpétuo, mas o Senhor preferiu suportar a ausência dessa celebração tão importante. Por 39 anos, tanto pela incircuncisão dos pretensos adoradores, quanto pela incapacidade que eles tinham de cumprir a liturgia determinada. Agora, depois da circuncisão em massa, o Senhor autorizou a referida celebração. Então, nós vemos aqui que o Senhor não tinha autorizado a celebração, porque o povo estava em pecado. Então, ela só foi autorizada novamente 39 anos depois, quando houve o concerto. Como visto, era a terceira vez que celebravam a Páscoa. A primeira vez foi na saída do Egito, a segunda aconteceu no deserto e um ano depois, conforme Números 9. E agora, a terceira vez, quando aportavam a terra prometida. A Páscoa, um símbolo poderoso. A Páscoa apontava para a morte do Cordeiro de Deus, apontando para o sacrifício expiatório de Cristo no Calvário. Não se tratava de mera celebração cívico-religiosa, mas de um culto ao Deus verdadeiro, Criador do universo, o qual, fazendo-se semelhante aos homens, entregaria voluntariamente sua vida para salvar a humanidade de seus pecados. Então, pense nesse momento, qual o significado da circuncisão? Qual a relação da Páscoa com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Ponto importante. Quando a Páscoa foi instituída, o Altíssimo estava anunciando que Jesus, o Cordeiro Imaculado, viria ao mundo e morreria em favor da humanidade. Então, a Páscoa apontava para o sacrifício na cruz. Já estava anunciando que o Cordeiro viria ao mundo e seria morto em favor de nós. Então, para você, nos dias de hoje, não existe mais a circuncisão física. Então, o que nós fazemos para selar esse compromisso com o Senhor, essa aliança com o Senhor? Nos dias de hoje, nós temos o batismo. Quando a pessoa decide se batizar, é como se ela estivesse se circuncidando. É como se ela estivesse dizendo, eu morri para o mundo e hoje eu vivo para Cristo. Eu selo essa aliança com Deus. Hoje eu me torno filho de Deus. Então, nos dias de hoje, quando o cristão quer servir ao Senhor e quer selar essa aliança, ele se batiza. Conclusão: os hebreus precisavam fazer sua parte no concerto com Deus. Infelizmente, contudo, na maior parte do tempo, andaram de maneira desobediente, razão pela qual não puderam celebrar a Páscoa por 39 anos. Após a saída do Egito, porém, com a confirmação pela fé da aliança abraâmica com a circuncisão, o opróbrio do Egito foi removido e a Páscoa foi celebrada novamente. Israel estava apto para tomar posse das promessas divinas. Então, por 40 anos, eles caminharam pelo deserto, em busca das promessas do Senhor, mas pelo seu pecado, pela murmuração e por endurecerem o coração, eles não receberam essa bênção e não puderam celebrar a Páscoa pelo motivo da desobediência. Então, quando houve esse concerto, eles novamente fizeram essa aliança com o Senhor e puderam adorar o Senhor e celebrar novamente a Páscoa. Hora da revisão. Existem 5 perguntas aqui, vou fazer a você, e você anota as respostas e envia para a sua liderança. Primeira pergunta, conforme a lição, o que significa a circuncisão? Segunda, qual milagre cessou quando os hebreus comeram do fruto da terra de Canaã? Terceira, em qual local foi montado o primeiro acampamento hebreu na terra prometida? Quarto, qual a referência bíblica que afirma que os hebreus voltaram ao Egito em seus corações? E quinta, Moisés celebrou a Páscoa quantas vezes? Amém? Então aqui nós encerramos a 5ª lição dos jovens. Fica essa reflexão nos nossos corações que para haver adoração verdadeira e para estarmos segundo a vontade de Deus, precisa haver um conserto, precisa ser retirado todo o pecado para que seja sincero diante de Deus. Amém? A paz do Senhor a todos.